pior é que agora a gente vê aí Folha de São Paulo, né, parte da mídia entrando de cabeça no bolsonarismo, um editorial pedindo impeachment do Alexandre de Moraes. A gente vai falar já também, já posso até ir para essa pauta a Folha hoje dizendo que foi censurada pelo Alexandre de Moraes. Ontem tinha um editorial pedindo impeachment do ministro Alexandre de Moraes e hoje dizendo que foi censurada. A Fórum, o jornalista Ivan Longo foi entrevistar juristas, inclusive o Lênio Streck, um dos maiores juristas do país, sobre mais uma fake news da Folha de São Paulo, porque a Folha tinha pedido uma entrevista com o Felipe Martins, que é ex-assessor para assuntos internacionais de Jair Bolsonaro. E ele é acusado de ter participado ativamente da tentativa de golpe de Estado depois das eleições de 2022. Tentar um golpe de Estado é crime. E ele, inclusive, só dá para ser investigado se o golpe foi derrotado, porque se eles tivessem conseguido ter sucesso com o golpe de Estado, provavelmente teriam prendido o ministro Alexandre de Moraes, a gente nem estaria aqui conversando e falando sobre essas notícias. Mas, enfim, a Folha pediu essa entrevista, só que quando ele estava preso, o Felipe Martins foi solto em agosto, e agora, dia 22 de agosto, o ministro Alexandre de Moraes respondeu que não autoriza a entrevista porque ele foi solto sob condição de cumprir diversas medidas cautelares, entre elas a proibição de se comunicar com outros investigados, como Jair Bolsonaro, os ex-ministros do governo Bolsonaro, como Walter Braga Neto, Augusto Heleno, todos investigados também por tentativa de golpe de Estado. E segundo o ministro Alexandre de Moraes, ele disse, no atual momento das investigações, em virtude da proibição de comunicação com os demais investigados, a realização da entrevista jornalística com o investigado não é conveniente para a investigação criminal, a qual continua em andamento. Eu vou colocar aqui na tela para vocês verem as aspas do Lênio Streck e do Fernando Fernandes, dois juristas renomados e que sempre estão aqui, inclusive. Olha só o que diz o Lênio Streck. Não há dificuldades para entender o caso. Há medidas restritivas contra o indiciado Felipe Martins, e uma delas não permite a comunicação com os demais copartícipes na tentativa de golpe. Portanto, o Supremo não está censurando. Aí ele ainda completa, veja, se uma das medidas é entregar o passaporte e o indiciado não pode, por isso, viajar, caberia à manchete, STF cerceia a liberdade de ir e vir de fulano? Claro que não. Não há diferença entre medidas restritivas de comunicação com medidas restritivas de locomoção. E o Fernando Augusto Fernandes também afirma que não há qualquer censura e que é absurdo uma manchete dessa na Folha. Ele diz, a medida está direcionada ao investigado e não à Folha de São Paulo. Por isso, não é censura. O investigado é que, descumprindo as medidas alternativas à prisão, pode voltar a ela. E o Fernando Fernandes ainda lembra que, quando o Lula estava preso, ele também foi proibido de dar entrevista, até que depois ele foi autorizado a falar com a Mônica Bergamo, o Florestan Fernandes, depois, inclusive, até a Fórum, o Rovai esteve lá em Curitiba para entrevistá-lo. Aí ele diz que a medida imediata não é censura. Se estendida ao longo do tempo, pode se tornar. Então, como ele está nesse momento cumprindo medidas cautelares, não se trata de censura, como diz a manchete da Folha. E aí, gente? Araújo 16, faço as palavras. Folha está doida para virar Jovem Pan. Por um lado, por público, né, porque está falindo, está acabando, e por outro lado, porque é um jornal de banqueiro, é o jornal do PagSeguro. Então, obviamente, eles estão entrando nessa vibe de... Agora, é impressionante o abraço repentino que a Folha deu, totalmente, um abraço inesperado, inclusive, no bolsonarismo.
E aí, lembra que o mesmo Araújo 16, que o Lira processa o ICL, a agência pública. Não sai de manchetão lá na Folha. Então, ela escolhe, gente, ele escolhe os seus objetivos, né? Se diz censurada. Concordo. E a Folha de São Paulo que inventou uma nova modalidade de censura, né? Aquela que foi sem nunca ter sido. Porque ontem, eu inclusive estava no final do meu turno, quando eu vi essa manchete na Folha, eu no primeiro momento fiquei assustado, e quando eu fui ler a matéria eu percebi que assim, não foi censurado, porque a censura é o ato de proibir a veiculação de um determinado conteúdo por razões, né, ideológicas meramente arbitrárias. A Folha não havia entrevistado Felipe Martins. A Folha queria entrevistá-lo e encaminhou ao judiciário um pedido de entrevista durante o período em que o Felipe Martins estava preso no cárcere. Este pedido não foi respondido porque ele estava detido, e foi respondido depois que ele teve a prisão relaxada. Ao responder, o ministro responsável, né, o magistrado da ação, que é o Alexandre de Moraes, disse: veja, não posso permitir que ele fale, porque ele foi colocado em liberdade, foi encerrada a prisão preventiva dele, desde que ele cumprisse com uma série de medidas cautelares previstas no ordenamento jurídico brasileiro. Uma delas é não se comunicar com ninguém, e ao dar entrevista ele pode dizer algo que sinalize positivamente ou negativamente para outros investigados da ação, porque a entrevista é uma... O que é uma entrevista no conceito jornalístico? É uma conversa que é publicada, torna-se pública. Então ele não poderia falar. A Folha dourou a pílula, né? Dourou a pílula, deu aquela valorizada, Folha censurada. Mas que censura? Vocês não fizeram a entrevista. É muito claro o conceito do que é censura. A Folha não realizou a entrevista com o ex-assessor Felipe Martins. Ela, na verdade, por razões legais e perfeitamente dentro da lei brasileira, dentro da Constituição, ela foi impedida, né, de conversar com esse sujeito. Na verdade, o sujeito foi impedido, não a Folha. Porque se ele falar, ele vai romper com uma das medidas cautelares e ele pode retornar à cadeia por causa disso. Então, assim, a Folha criando a censura que foi sem nunca ter sido, né? Mais uma, aliás, está fazendo um papelzinho ordinário que está jogo duro, né? Ontem mesmo trazia uma manchete aí do Flávio Bolsonaro, né? Dizendo que o juiz reconheceu que havia um bando de criminosos na Receita perseguindo ele no caso da rachadinha. Ô, Folha, né? Pelo amor de Deus, toma atento. Eu lembro o meu tempo de repórter de TV, em que a gente pediu várias entrevistas. O preso concordava, o advogado concordava, a justiça negava por um motivo qualquer. A administração penitenciária, porque não tem lugar, ou porque vai criar confusão. Gente, a gente respeitava a decisão judicial. Às vezes a gente conseguiu entrevistar gente dentro da cadeia, às vezes a gente não conseguiu. Aí estamos falando de preso. E aí tem uma medida cautelar clara. Não existe censura contra a Folha. O entrevistado está impedido por uma medida cautelar tomada pela Justiça. Então, a Folha não quer que a Justiça seja respeitada no Brasil? Quantas vezes nós passamos por isso, gente? Faz o pedido, o advogado, o preso fala, quero falar. O advogado fala, ele quer falar. A Justiça diz, não dá para ele dar entrevista. Acabou. Não dá para dar entrevista. É assim que funciona a Justiça. Quer dizer, estão fazendo uma tempestade num balde d'água, entendeu? E eu acho curioso, né? Porque o Brasil tem uma esquerda que fica chorando fica chorando misérias aí. Enfim, não vou entrar nem nisso porque dá preguiça. Mas é isso, né? Eles aproveitaram mais uma para colocar na conta do Moraes, né? Moraes censor, Moraes ditador, tudo isso para fomentar ali a mobilização para o ato do 7 de setembro. Está se travando uma tremenda luta política no Brasil contra o Supremo Tribunal Federal. Eu acho engraçado, as pessoas dizem, não, mas aí, veja bem, o Xandão, gente do nosso campo, eu acho absurdo, porque se você não enxergar o todo, é óbvio que a gente não vai aceitar censura, mas não se trata de um caso de censura, vamos dizer. Exato.
por favor, né? E aí confunde, né? Porque ainda mais no momento que as pessoas não leem o texto, né? Não clica para ler, vê só o cardzinho lá na rede social, né? Vê só o título, aí pronto, né? Já virou, já reforça aí esse discurso.